Hi everyone! Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e começamos a nossa aula de hoje com um lembrete rápido. Lembre-se de fazer as atividades do Classroom. Lembre-se também de, na dúvida, entre em contato com o seu professor, com a equipe pedagógica, com a coordenação da sua escola e, se for necessário, busque o contato com a escola novamente para que vocês possam receber as atividades impressas para poderem realizarem, ok? Na aula passada, Games, it's a good idea. Nós trabalhamos entrevistas, falamos sobre os benefícios das atividades físicas e verificamos também os jogos a respeito dos games e dos extra games, ok? Na aula de hoje, de tema Express Yourself in Words, nós vamos analisar por meio de textos, poemas, letras de música, como as pessoas conseguem expressar os seus sentimentos. Who are they? Então começamos a nossa aula com uma ideia. Quem são eles? Nós temos aqui Jô Soares, nós temos Cora Coralina e temos Martin Luther King. Né? E o que todos eles têm em comum? Primeiro, Jô Soares foi um comunicador, hoje se encontra aposentado, mas foi um comunicador, é um escritor e ele tem muita coisa, é um comediante, né? Tem várias coisas que ele trabalhou ao longo da sua carreira. Cora Coralina, uma escritora brasileira, uma poetisa brasileira, e Martin Luther King foi um ícone na questão da segregação racial, quando houve a segregação racial nos Estados Unidos. Então, ele se comunicava, e não só para um grupo pequeno, mas um grupo bem grande de pessoas, a respeito dessa questão de evitar a segregação racial. According to the chart, answer the questions. Então, de acordo com o nosso fragmento, vamos responder a questão que nós temos. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. It holds this truth be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. Então esse aqui é um fragmento, uma parte de um discurso muito famoso de Martin Luther King, de nome I Have a Dream. Eu tenho um sonho que um dia essa nação surgirá e viverá pelo significado verdadeiro da crença. Nós temos a evidência de que todos os homens foram criados iguais. Eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde eles não apenas serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo caráter que eles adquiriram, o que eles têm. A nossa pergunta é, how does Martin Luther King express himself? Como que ele se expressa através desse fragmento do nosso texto? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Dando continuidade, pessoal, como que o Martin Luther King expressa-se nesse pequeno fragmento? O discurso é extenso. Quem tiver dúvida, dá uma procurada, vocês vão ver que é um texto muito bonito. Como ele se expressa? Ele usa os discursos para dizer o que ele pensa. Então, como ele era um comunicador e de como ele trabalhava com uma grande multidão, sempre foram os discursos que ele utilizava para se expressar. No segundo exercício, complete the sentence according to the chart. Continuando mais um fragmento do discurso dele, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creeds. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. Então, de acordo com o fragmento que a gente já viu no slide anterior, vocês vão completar a frase do texto. Letra A. I have a dream that one day this nation will and live out the true meaning. Letra B. Won't be judged by of their skin, but the content of their character. Então, de acordo com o fragmento que nós temos aqui do discurso do Martin Luther King, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então, pessoal, continuando de acordo com o nosso fragmento do discurso do Martin Luther King, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning. Won't be judged, na letra B, won't be judged by their color of their skin, but the content of their character. Então, como eu já disse para vocês, esse discurso ele impactou muito as pessoas, por quê? Porque ele diz que é o sonho que ele tem, que acabe com a segregação da época, porque, se vocês lembram, a segregação sempre foi aquela coisa que separou as pessoas de etnias de pele clara e as de pele escura. Então, através de Martin Luther King, foi um ícone para que as pessoas começassem a entender que todos nós somos seres humanos e todos nós importamos, desde aquela época, ok? Match the sentence. Relacione as sentenças. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racist, with the governor having his lips dripping up the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and girls as sisters and brothers. Então, o nosso fragmento é uma continuidade do discurso dele e ele fala do estado do Alabama, que era um estado que tinha, sim, a questão do racismo bem evidente naquela época.
E ele diz que os vícios racistas, com os governadores pondo nas bocas de que havia palavras como interposição e nullification. E nesse dia ele acredita que as crianças negras, meninos e meninas, um dia também poderão estar de mãos dadas com as crianças brancas e de forma como irmãos e irmãs. De acordo com o nosso fragmento, né? With the vicious, com os vícios, e black boys and black girls will be, crianças negras, meninos e meninas negras serão. Dessa forma, nós vamos completá-las como able to join hands with sisters and brothers, conectar juntos como irmãos e irmãs, ou racist with governor having in his lips, né? Racistas nos governos ou nos governadores dentro dos seus lábios. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. De acordo com o nosso fragmento, a relação para conectarmos as duas frases, como que fica? With the vicious racist with the governor having in his lips. Então, com as atitudes viciosas, racistas que os governadores ou a quem governa estava nos lábios. E black boys and girls will be able to join hands with sisters and brothers. Então, tanto as crianças negras, meninos e meninas, estarão juntas com as brancas de mãos dadas como irmãos e irmãs. Okay? Read the text and answer the question. The print my message in the Saturday Sun, I had to tell them I had second to none, and I told about quality, and it's true, either you're wrong or right, but if you're thinking about my baby, I don't matter if you're black or white. Então aqui nós temos um fragmento da música de Michael Jackson, Black and White. Né? Eu encaminho a minha mensagem num dia ensolarado e digo que não tem uma segunda opção. Eu falo sobre igualdade, se é verdade ou se está certo ou errado, e não importa o que eu penso, querida, para mim não importa se é preto ou branco. Letra A. What critic is there in the song? Qual a crítica que nós temos nesse fragmento e na música inteira? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Vamos lá, pessoal. Qual a crítica que aparece nesse fragmento da música? Aparece the prejudice against black people, o preconceito contra as pessoas de pele clara, pele escura, perdão, ou as pessoas negras. Até porque onde ele diz, I don't matter if you're black or white. Não me importa se é preto ou branco, ok? Continuando, a letra B e C da nossa música, is the singer in favor of the prejudice? Será que o cantor é a favor do preconceito? Which sentence does show it? Qual sentença, qual frase prova essa informação? Vou dar um tempinho para vocês responderem também, a gente já volta. Então, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, is the singer in favor of prejudice? Ele era a favor do preconceito? No, he isn't, de forma alguma. Which sentence does show it? De que forma que mostra? Como que nós temos como provar? And I told them about equality. E eu falei sobre a igualdade. Okay? Tem outras também, mas essa casa muito bem com a nossa informação. What time is it? It's a quiz time. Então, agora está o momento de nós fazermos o nosso quiz. How did Martin Luther King express himself? Como que o Martin Luther King fazia ou conseguia expressar a si próprio? He didn't have a dream. Ele não teve um sonho. He sent messages in email boxes. Ele encaminhou mensagens de e-mail para a galera para poder expressar-se a si próprio. He used speech to say what he thought. Ele usou os discursos para mostrar, para dizer o que eles pensavam. Na segunda, in the lyric, Black and White, the singer shows how to do the prejudice. O cantor mostra no nosso fragmento, ou na música, como praticar o preconceito. The singer shows how to avoid the prejudice. Ele mostra como evitar o preconceito. E a letra C, the singer doesn't show how to overcome the prejudice. Ele não mostra de forma alguma como superar o preconceito. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, a gente já volta.
acordo com o nosso quiz, how did Martin Luther King express himself? Como que ele se expressava? He used speech to say what he thought. Através dos discursos que ele tinha, através das palestras que ele dava para as pessoas, ele dizia o que pensava. E na música, Black and White, the singer showed how to avoid prejudice. Então, na música, o cantor mostrava como evitar o preconceito. Lembrando da frase que ele disse, que ele sempre falou, I'm told about equality, sempre falava sobre a igualdade, ok? Food for thought. Então, um pensamento para vocês. When you give yourself permission to communicate what matters you in every situation, you will have peace despite rejection or disapproval. Putting a voice into your soul help you to let go on a negative energy of fear and regret. Então, quando você dá a você mesmo a permissão de se comunicar, não importa em qual situação você terá paz, não terá rejeição nem desaprovação. Colocando uma voz na sua alma, permite você liberar as energias negativas do medo e da recusa ou de uma possível questão de pessoas irem contra você. Quem escreveu foi Shannon Alder, ok? Na aula de hoje, nós analisamos poemas, letras, o discurso do Martin Luther King, como as pessoas expressam os sentimentos. E vocês? Como que vocês expressam seus sentimentos? Desenhando, escrevendo, a possibilidade é infinita. A única coisa que eu posso dizer para vocês, quando possível, expresse os seus sentimentos. Ok? Thanks a lot. Stay home if possible and see you again. Bye bye.